Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Roqueiros, bandoleiros ou apenas a maior banda de todos os tempos? No Rasta News de hoje, falaremos sobre o único conjunto musical que transformou o princípio de identidade em uma declaração de superioridade absoluta. Maiden é Maiden. No Rasta News de hoje, Iron Maiden. Maiden é Maiden e o resto é resto. Eis o axioma do heavy metal. Ainda me lembro, ali, meu amigo, quando eu vi a capa do vinil Killers pela primeira vez, o vinil do meu irmão ali na minha casa, né? E não era muito comum, nem fácil ver uma caveirona sinistra, né? Ainda mais com aquela cabeleira ali, um machado sanguentado, segurando ali. Eu ainda era muito novo, então além de um pequeno vídeo que tinha, né, ali em casa, eu que nem um peixe no chão tocando air guitar, a minha relação com a Donzela de Ferro não foi muito além daquela lembrança de que existia uma banda que tinha umas capas muito sinistras. Quem nunca ficou analisando ali o símbolo escondido nas capas do Iron Maiden? Eu virava o verdadeiro João Mena do negócio, meu amigo. E como não tinha fact-checking, a imaginação podia ir longe, né? A galera interpretava assim, né, que tipo, esse é você, esse é o seu futuro, aqui é o fim e tem dois caminhos, o bem e o mal. Qual será que ele escolheu? Hoje a gente tem que se contentar com saber que é só a assinatura do Derek Riggs, né? Um D e um R estilosíssimos ali, e é isso, né? Acabou com o mistério, cara. O meu primeiro contato verdadeiro com o Iron Maiden veio na 6ª série através de um amigo de colégio, João Augusto, cujo tio, o tio Galego, grande mito tio Galego, era aqueles tios legais que introduziam o jovem nas boas furadas da juventude. É verdade que tio Galego também levou a gente para a primeira domingueira da ABB, num show do grupo de pagode Curte Samba, meu amigo, para aprender a arte bovina de falar com as moçoilas. Mas foi dele que eu peguei emprestado The Number of the Beast, o primeiro disco oficial com Bruce Dickinson nos vocais do Iron Maiden, e o último com o lendário baterista Cliff Burr. Eu nunca vou esquecer da sensação que foi ouvir a primeira faixa, Invaders, né? Invaders é um tipo de música muito clássico no heavy metal. Você que é aqui do heavy metal, você conhece, né? Todo metaleiro conhece esse tipo de música, que são as músicas que começam fodasticamente e vão para um lugar meio jocoso, casquilho, janota. A esse tipo de música pertencem as notáveis Crazy Train e Welcome to the Jungle. Ambas começam ali, né, com aquela cara de brabo, moralzão, e depois descambam pra farândola, pro polichinelo e pra Carmen Miranda, né? Olha isso aqui, tô aqui, né? Aí. Crazy, parece que tem umas rãs brincando de polichinelo, né, cara? Ou então Welcome to the Jungle, moralzão, né? Cara, vai vir. Parece que entrou a Carmen Miranda, né? Bem-vindos à praia, aqui um abacaxi, toma uma melancia, irmão, de meia em meia hora, vai tomar, né? Porra, meu irmão. E Invaders, né, cara? Porra, Invaders começa com... E aí o refrão é...
Porra, meu irmão, parece que tá... Opa! Tananana, olha o São José, veio entregar o leite. Mas isso não importa. Ali foi que eu testemunhei pela primeira vez o famoso Dó Ré Mi do Iron Maiden, né? Esse clichê harmônico que consiste de você pegar o primeiro, o sétimo e o sexto grau de uma tonalidade menor, né? O famoso bemol 6 e o bemol 7, e você tira as terças, né? Então você tira, em vez de fazer isso aqui, você tira, né? E aí fica o famoso power chord, também vulgo, conhecido como acorde sem pai nem mãe, e você sai passeando com ele para cima e para baixo. Que nem uma gangorra ali no parquinho do Tio Metal, né? Então... Porra, meu irmão, ali grandes impressões tomaram conta desse jovem mancebo. Canções como The Prisoner, Total Eclipse, 22 Acacia Avenue, Children of the Damned, Gangland, Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills. Todas as músicas desse disco é do caralho, que é isso, porra. Cada uma dessas foi a melhor música da minha vida em algum momento, né? Mas ainda não tinha chegado meu momento de conversão ao Deus Metal. Isso só se veio dar cerca de um ano depois, já na 7ª série, quando meu amigo Ivanildo me levou ao show do Xamã no Dockers, onde eu me deslumbrei com o mais belo discípulo de Bruce Dickinson, André Matos, que cantou inclusive um cover de Flight of Icarus do álbum Peace of Mind, outro álbum que entrou na minha vida e nunca mais saiu. Ali foi amor à primeira vista, né? Eu sabia que, além de André Matos, a coisa mais importante na minha vida, então, seria tornar-se versado naquilo que parecia ser a sua maior influência para mim, o Iron Maiden. Nessa época eu tinha um cavalo, né? O Jopa fala que eu tinha um pônei, que eu tinha serviçais na minha casa, né? Mas não é verdade não, mas eu tinha um cavalo. Eu tinha o Coyote. Coyote era um tipo de cavalo cabeçudo e troteiro, né? Além de ter um péssimo temperamento quando solto. Mas eu gostava dele mesmo assim. Deve ser mais ou menos como a minha esposa se sente, né? Ela que pediu a Deus um príncipe num cavalo branco e Deus mandou apenas o cavalo. Né, minha morena? Meu primeiro equino foi assim como o meu primeiro piano. Demorou alguns anos de interesse no assunto até que meu pai considerasse razoável mexer no bolso para que eu tivesse o meu próprio, né? E onde eu morava ali em aldeia era um ótimo lugar para passear, para cima e para baixo com o cavalo, né? Então eu achava que ia passar o resto da vida a cavalo. Não sabia eu que estaria prestes a entrar a vida na flauta. Então eu nunca vou esquecer, cara, do dia em que eu vendi Coyote ao caseiro do vizinho, o grande Seu Nivaldo, por R$300. É mais de R$300. O motivo, nominalmente, ele dava muita despesa, né, bicho? O cavalo dá despesa. E ele já tinha estourado umas 2 cercas lá em casa, enrolado na pata dele, aí teve que ficar botando rifocina 1 mês no bicho. Mas a real é que eu troquei o meu cavalo pelo dinheiro para comprar toda a discografia do Iron Maiden. Grande negócio! Não deu para comprar tudo. Até porque na Keyvideos, né, que era a loja de discos que tinha, antes de eu conhecer a saudosa Blackout, a loja do metal pernambucano, do grande João Marinho, eu consegui ali alguns CDs, não tinha todos, mas eu consegui basicamente do The Number of the Beast até o Fear of the Dark, que é basicamente o melhor do Iron Maiden com Bruce Dickinson. Depois eu consegui Iron Maiden e Killers através de Ivanildo, meu amigo, e eu tenho um fato interessante que o A Real Live Dead One, aquele ao vivo com a pior produção que existe do Iron Maiden, eu consegui de um rapaz que tinha se mudado para a aldeia de Tabatinga, a mãe dele tinha ganhado na Telecena e se mudado para a região. E ele gostava de rock, só que ele preferia o rock nacional, né? E aí, meu amigo, eu tinha uns discos que tipo, tia, sabe que o menino gosta de música, gosta de rock, né? Aí vai lá e dá um CD do Rapa pro cara. O cara tava querendo um disco do Black Sabbath e chega lá um disco do Rapa. Eu troquei um CD do Rapa que eu ganhei de alguma tia farofeira dessa pelo A Real Live Dead One do Iron Maiden. Talvez o melhor negócio que eu já fiz na minha vida. Essa galera aí, ó, primo rico, investidor sardinha, vocês não sabem o que é investimento, cara. E então veio o Brave New World, que era um álbum que você comprava, sei lá, no bom preço, nas lojas americanas, qualquer lugar tinha o Brave New World, né? E com ele, a volta de Bruce Dickinson e o Rock in Rio. Infelizmente, eu ainda era muito novo e não pude ir para esse show. Mas eu sempre soube que a minha hora ia chegar, a minha hora ia chegar, a minha hora de ver o Iron Maiden ao vivo ia chegar.
E a oportunidade se apresentou na forma de um estratagema, né, meu irmão? Em 2004 ali, foi o ano dos meus 17 anos e o último ano do colegial. Minha Morena tinha 4 anos, né, Morena? Foi ali pra junho, se eu não me engano. Então a Morena tinha 3 anos de idade. Eu já estava lá vendo o Iron Mendes, Morena, tá entendendo? Então em 2004 foi o ano dos meus 17 anos, o último ano de colegial, que é o ano em que os pais de classe média, bosteleiros, mandam os seus filhos pra, quem sabe, né, pegar a sua primeira DST em Porto Seguro, na Bahia. Eu já era um convertido do Deus Metal. Eu tinha o disco ao vivo do Manowar, meu amigo. Você não conhece Manowar? Não, eu conheço Manowar. Não conhece Manowar? Conheço Manowar. Conhece. Não, eu conheço Manowar. Não conhece Manowar? Então eu achava o heavy metal a coisa mais divertida do mundo, mas eu ficava puto que, tipo, a galera ao meu redor, a ideia de diversão deles era, tipo, pagode, cara. Eu ficava, qual é a diversão nisso aqui, cara? Cadê a alegria, cara? Isso aqui dá uma tristeza danada. O cara tá cantando uma cornura danada aí. Enfim, eu não queria saber de porra de Porto Seguro, né, meu irmão? Mas eu sabia que o Iron Mendes estava vindo pra São Paulo na turnê do Dance of Death. E aí eu fiz um trato com os meus pais, né? Eu disse, pessoal, eu não quero ir pra Porto Seguro, não. Não que eles estivessem pensando em me mandar, mas eu já meti essa. Aí eu disse, mas honestamente, eu não quero ir não queria fazer parte disso não. Mas tem um show que eu queria muito ir ver. Dá pra vocês me colocarem no voo mais barato que tiver pra São Paulo. Eu tinha um primo que trabalhava em linha aérea na época, ele conseguia passagem com GC, né? Era uma passagem que era super baratinha, assim, era, sei lá, 100 conto, tá ligado? Ficava na lista de espera. Aí eu disse, velho, eu durmo no aeroporto, eu fico no aeroporto, não tem problema, né? E aí, na época, graças a um amigo meu mais velho da cena do metal pernambucano, né, o rubro-negro Paulo Peterson, grande Paulo Peterson, eu traduzia alguns zines do inglês para o português na internet, né? E isso me fez conhecer uns outros caras também mais velhos e que moravam em São Paulo, né? Lincoln Bright e Max Soriani, grandes nomes. E aí, por telefone, eu marquei com eles, velho, meus pais falando com os caras mais velhos assim, tá ligado? Tipo, e eles toparam me buscar em Guarulhos e me levar ao show. E aí meus pais tiveram que confiar, né? Que um padre roqueiro marmanjo iam garantir a segurança desse jovem juvenil coco verde na maior cidade do Brasil, né? Mas aí fui, meu irmão, nunca esquecerei daquele dia, no estado do Pacaembu. Quando eu cheguei no Pacaembu, o Xamã abriu, né? O Xamã do meu amado André Matos. Parecia assim, um ciclo se completando. Eles lá tocando No More Tears e o Maiden, né? Eu esperando o Maiden. Caramba, meu, o Xamã já é foda, né? Tipo, eu ainda vou ver o Maiden, puta que o pariu. E aí veio. Eu voltei pra casa, meu irmão, rouco, que eu cantei todas as músicas, né, cara? Voltei como quem veio bem sucedido de uma cruzada, tá entendendo? O máximo que meus amigos conseguiram em Porto Seguro foi o quê? Uma mononucleose. Eu vi Bruce Dickinson. Foda-se você, foda-se Porto Seguro, foda-se a psicologia e os direitos humanos. Bom, esse foi o primeiro de muitos shows do Iron Maiden como espectador, né? 7 anos depois, eu abri o meu primeiro show do Iron Maiden em Recife com a banda de metal melódico mais querida do meu coração, o saudoso Terra Prima, com o meu brother Daniel Pinho e o meu brother Pedrão, né? Então, esse foi um enorme dia para um jovem mancebo. Só que o nosso cacife ainda era pequenininho, né, velho? Então o show foi um sonho realizado, mas tirando ver o Nico McBrain ali brevemente no camarim, eu não cheguei a conhecer ninguém, né? Os caras chegaram, Bruce Dickinson chegou numa limusine atrás do palco, desceu, já voltou, né? E vai, né? Então eu não cheguei a conhecer ninguém. Até hoje eu já pude abrir vários shows do Iron Maiden, né? Entre festivais e o lendário show na cidade do México. 60 mil pessoas, meu irmão, uma loucura. Aí eu pude falar brevemente com Steve Harris, com Adrian Smith e com Dave Murray. Mas a verdade é como se não tivesse acontecido, honestamente, tá entendendo? A verdade é que, tipo, o Iron Maiden ele é um lugar geométrico, ele é uma forma, por mais que ele tenha uma existência concreta, eu não saberia nem o que falar para um Iron Maiden, além de, sei lá, um obrigado por existir nesse mundo, tá entendendo? No mundo dos rockistas, existem bandas que ficam famosas por serem os primeiros a fazer uma coisa legal, né? Que é o caso do Black Sabbath, onde poderia ter terminado tudo, inclusive, né? Existem bandas também que fazem algo legal e que ainda tem um nome legal, como o Metallica, que é como se existisse um puta carro da marca carro, né? E aí tem o Iron Maiden, meu amigo. O Iron Maiden, o Iron Maiden é uma ideia, bicho. O Iron Maiden, ele fez isso, tudo isso e muito mais. Então o Iron Maiden é um ente de razão no heavy metal. Agora, com a chegada de Iron Maiden Burning Ambition, que é o documentário oficial dos 50 anos da banda, fica claro
que o Iron Maiden já não pertence apenas à história do heavy metal, né? O Maiden é uma instituição de fato, né? Ele é a Disneylândia pro sujeito de preto ali que descobriu que a história universal fica muito melhor quando vem acompanhada de umas guitarras ali dobradinhas. Aquele baixo galopante, né? Uma camisa meio solta, assim, com uma calcinha apertada, e aquele inglês ali pilotando um Boeing, tá entendendo? O documentário, ele promete contar essa jornada desde East London até a conquista planetária do Iron Maiden, né? Então tem depoimento da banda, tem os fãs ilustres, tem o Ed novamente fazendo aquilo que ele sempre faz melhor, né? Tipo, o maluco, ele é a morte, né, cara? A galera conseguiu fazer o bichinho que ele é, a morte da hora. Chupa Marco Aurélio. E é muito curioso, né? Porque quando você tenta contar a história do Iron Maiden, você termina contando também a história do heavy metal como um todo, né? Ele deixa de ser um negócio específico ali para se tornar realmente um gênero que engloba um teatro, toda uma teatralidade, aí tem literatura, tem mitologia, tem guerra, tem aventura. Irmão, para o adolescente, isso aí é incrível, tá entendendo? Para o adolescente, essa é a autoridade na época que ele tá se rebelando contra a autoridade, né? E para entender como essa verdadeira opereta conquistou o mundo, é preciso começar pelo arauto, né? Pelo pregoeiro, pelo sujeito que imprimiu no vocalista do heavy metal a forma do tenor da calça apertada, meu amigo. Bruce Dickinson, o pai das divas do metal. Quem escuta os 2 primeiros álbuns do Iron Maiden ainda não sabe o que é que tá por vir, né? Porque eles são uns álbuns mais crus e mais punks, assim. Por vezes são meus álbuns favoritos, certo? Honestamente, assim, tipo, em termos de sonoridade, eu acho muito do cacete aquela coisa meio cru, o baixo do Steve Harris ali. E aí teve a saída de Paul Di'Anno, que é um honorário brasileiro, né? Na verdade, você encontrava Paul Di'Anno ali no Manifesto, em São Paulo. Então a saída dele foi bem rock and roll, né, cara? Que ele era um cara meio problema, assim, né? Pá, gostava da Manguaça Connection e tal. Só que aquilo abriu as portas para o maior fenômeno do heavy metal, né? Bruce Dickinson é o... Não tem pra onde, cara. Ele é o cara. Sem Bruce Dickinson, a gente não teria o Michael Piste, o canarinho do heavy metal. Sem Bruce Dickinson, a gente também não teria ele, cuja voz melodiosa foi batizada pelas lágrimas de Renato Portaluppi. E por isso, virou a mais bela voz do metal, André Matos. Também a gente não teria Timo Coaberto ali, né, com seu metal nórdico, né, que já vem com aquela assistência social, ambientalismo e neurodivergência, o extrato de ovários. Não teríamos também Fábio Leone. Fábio Leone, cara, que homem lindo é Fábio Leone, cara. É um busto realmente assim, de um descendente de Enéas, cuja música é uma mistura de RPG, ópera italiana, opereta anglicana. E não teríamos também o Tobias Sammet, que tal qual o Kiko, por ser o dono da bola, tornou-se a estrela da metal ópera Avantasia, mas muito querido também no Ed Gay, né? O Ed Gay é top. Entre muitas bandas, o Iron Maiden certamente foi a mais importante para transformar o metal em mais metal do que o metal que você compra na sua loja de metal. O Iron Maiden tornou o heavy metal numa verdadeira opereta. O legado do Iron Maiden são muitas bandas que já não querem cantar apenas sobre motocicleta, cuecão de couro, cachaça e bailança, né? Tipo, não é só o Judas Priest mais, né? Graças ao Iron Maiden, o metaleiro ele quer letras que tenham tragédia, tenham mitologia, aventura, história, literatura, teatro e cultura. O Iron Maiden é o Mac. Caralho, o Iron Maiden ajudou muito a essa petulância do metaleiro de achar que é alta cultura, né, cara? Que, porra, não tem ali um Samuel Coleridge, né? Eu aprendi a história de Alexandre o Grande por causa do Iron Maiden. A historiografia do Iron Maiden começa na pré-história com Quest for Fire. Passa pelo Egito Antigo e seus faraós, numa mistura de Brasil com Egito, em Power Slave, e chega ao mundo helenístico com Alexander the Great, né? Vai atravessando a Idade Média com Invaders, né? Sobre as invasões vikings nas costas inglesas, e ainda encontra tempo para falar dos clãs escoceses, né? E da opressão inglesa in The Klansmen. Essa época do Blaze Bayley é uma época meio controversa do Iron Maiden, né? Porque ele é um vocalista estranho. Mas tem umas músicas muito massa, Man on the Edge, The Klansman, Sign of the Cross, pô. E na voz do Bruce Dickinson, então aí fica mais sinistro ainda, né, cara? Mas enfim, tem The Klansman, né? Tem uma vibe meio William Wallace ali, Coração Valente, Mel Gibson pintado de azul e gritando contra o fisco britânico, imposto é roubo. Depois vem as colonizações em Run to the Hills, com os europeus boladões ali de um lado e os índios tacando as suas frechinhas ali do outro. No século XIX temos The Troopers sobre a carga da Brigada Ligeira na Batalha da Balaclava, meu amigo. E no século XX tem também Aces High sobre os pilotos britânicos tentando enfrentar ali os alemães.
Aí tem Tail Gunner, tem Afraid to Shoot Strangers, e até Como Estais Amigos, né? Que é sobre a Guerra das Malvinas. Pô, meu irmão, você termina de escutar um Iron Maiden e você já sai com a assinatura do brasão de armas do Thiago Braga, meu amigo. E se a sua área de interesse não for história, o Iron Maiden também oferece uma grande formação em literatura. O Iron Maiden vai desde os estudos sobre os mitos gregos como Ícaro e Dédalo, até autores como Samuel Taylor Coleridge, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, Alfred Tennyson, Aldous Huxley, C.S. Lewis. Toston Helston, Sidney Poitier e Madonna. Porra, Revelations começa com o hino de Chesterton, né, meu amigo? E tem até o maior autor de todos os tempos, de acordo com Rogério Tadalafeu, Humberto Eco, né? Eu quero dizer que Humberto Eco é o maior... Queria dizer que o maior jogador da história é Carlinhos Bala, né? Bom, basicamente o Iron Maiden criou o marketing digital e começou a vender curso antes da chegada do marketing digital. Era o marketing analógico, meu amigo. Então a galera ganhava dinheiro vendendo entrada de show, disco, camiseta, bermuda, jaqueta, copo, cerveja, chaveiro, brocha, até mesmo o bonequinho Ed ali, que merece ser mencionado e contemplado, né? Mesmo que o Ed seja um monstro que não tem nada a ver com o tema do disco, é um negócio muito aleatório, né, cara? Mas assim, claro, faz sentido, por que não? Ele tá lá pra representar a identidade e o espírito do Iron Maiden, né? É tipo o Mickey Mouse, ou aquele castelinho no logo da Disney, né? E falando em logo, o Iron Maiden foi a banda que estabeleceu de vez essa coisa das bandas de heavy metal terem a marca registrada numa logo presente em absolutamente todas as capas de disco, né? Se vocês voltarem ali pros tempos do Deep Purple, do Black Sabbath, vai perceber que em cada disco eles escreviam o nome da banda com uma tipografia diferente, né? Que combinasse ali com a arte da capa. É verdade que algumas bandas já tinham logo, mas geralmente demorava 1 ou 2 discos para se estabelecer o negócio. Esse DC sempre teve uma ideia, mas fez algumas variações antes de estabelecer aquela logo de sempre. O Motorhead tinha logo, mas ela podia variar de tamanho e de local também. O Kiss tinha logo, mas também variava o tamanho e o local. Além de ser um rock mais girls-friendly, né, cara? Um rock que podia rolar até ali na festinha. Já no Iron Maiden, meu amigo, tem ortodoxia, tá entendendo? Tirando raras exceções, não muda nem o local da logo de disco para disco. A cada disco, o fã do Iron Maiden, ele quer o que? Ele quer a capa de sempre. Ele não quer a capa nova. É possível afirmar, então, que os fãs da Iron Maiden valorizam mais suas tradições do que muito católico. E talvez seja justamente por isso que o Iron Maiden tenha envelhecido melhor do que quase todo mundo, né? Porque enquanto muita banda envelhece tentando fingir que é jovem, o Maiden envelheceu ficando cada vez mais Maiden, né, cara? O fã já não, ele não quer inovação disruptiva, reposicionamento de branding, feat com o artista do momento, né? Collab com o DJ. Porra, meu irmão. O cara não quer clipe conceitual gravado ali num galpão branco com a galera dançando em câmera lenta, meu irmão. O fã não quer saber do Concílio Metaleiro II, que nos deu o New Metal. Um metal onde fica todo mundo em bermuda pulando e não tem solo. Cadê o meu solo? O fã, ele quer o Iron Maiden de sempre. E, se possível, sem grandes doses de bigodagem. E antes do nosso troféu bigodagem, estamos aqui falando de um tema atemporal, um tema que não tem nada a ver com as coisas que normalmente tratamos aqui. Mas, dentro da Brasil Paralelo, você também encontrará esse tipo de conteúdo, como nosso documentário sobre a música, a primeira arte, onde tem lá o Rastão, onde foi a minha estreia. Então, por que você não considera assinar a Brasil Paralelo e ter acesso a todo esse tipo de conteúdo através do QR Code que está aqui, para você ver lá o Rastão de sempre. Cola no Rastão que tu brilha. Vai! E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Lobão. Lobão, você não conhece Iron Maiden. Você não conhece Menor. Eu digo isso porque Lobão, recentemente, ele foi a um podcast filipeta desses de tiozão de rock e falou mal dos meus tiozões do rock, o Iron Maiden. Fiquei bolado. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que quando eu encaro uma fala de um Lobão ou de qualquer outro roqueiro, eu a encaro como um solo de esôfago, com licks e paletadas construídas com peidos de boca que se jogam na cara do irmão. Eu não trato aquilo como um discurso, né, dotado de algum sentido, seja particular ou universal, porque senão, pô, eu vou ter que ficar testando as hipóteses e silogismos de um roqueiro, cara, procurando refutar roqueiro. De repente, ver-me-ei discutindo com um roqueiro. Eu não discuto com um roqueiro. Então o que eu vou fazer é uma análise do solo do Lobão, como solo. Então se você vai num podcast de tio de rock, se você vai num podcast de música, você já sabe que você está adentrando um mundo meio da conversa fiada, né? É um mundo de opiniões bostas sobre uma música que na escala cósmica das coisas a gente pode até gostar, mas é fezes, né? Como diria o vinheteiro. Então aí, para gerar um entretenimento e uma boa conversa, é necessário usar alguns truques que o Lobão usa. Um deles
é chocar falando alguma merda chocante, alguma opinião bombástica, o que normalmente quer dizer falar mal de algum medalhão do estilo. No caso, a pedida da vez foi o Iron Mendes. O segundo truque usado é, depois do traje de um tiozão, ele vai ficar, como assim? É o Iron Maiden? Você precisa dar uma explicação. E aí o roqueiro, que acha que faz parte de algo nobre de ser discutido, então vai apresentar uma tese. O terceiro truque utilizado é ter que amparar essa tese. Como é que um tiozão do rock vai amparar essa tese? Name dropping. Vai dropando os nomes, de preferência de algumas bandas mais antigas. Mistura uns nomes famosos, assim, né? Como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, com umas bandas mais satélites, assim, tipo Humble Pie, Cactus, né? Como se fosse a coisa mais slick and cool do mundo. E não umas bandas que, tipo, tiozão de tie-dye escuta aqui em festival de jam band, né? E aí você precisa encontrar um geral vago e subjetivo que você possa usar como pedra fundamental da sua tese rockística. No caso do Lobão, foi a tal da negritude e o swing presente. Às vezes o negócio varia, né? Às vezes é o feeling, né? É o sentimento. Para ele, o swing, essa negritude, está presente no Black Sabbath, no Led Zeppelin, no Cactus, no Deep Purple, né? E ele coloca isso versus a esmerilhada das escalas das loirinhas nórdicas do heavy metal, né? Para ele, esse swing e negritude é cool e essa outra coisa não. Só que vamos falar a real, né, meu irmão? Esse blues e esse swing de Led Zeppelin, dessas bandas inglesas dos anos 70, é uma conversa fiada, né? É um negócio que a gente tolera, né? Tipo, porra, Whole Lotta Love. Beleza, né? Tipo, passa, ok, né? Tem uma guitarrinha ali, tem a lourinha gritando. O que a gente curte mesmo é um No Quarter, é um The Rain Song, né? O Led Zeppelin pica mesmo, ali é o Houses of the Holy, né? Da mesma forma, a gente aceita Smoke on the Water do Deep Purple, né? Mas o que a gente quer mesmo é o quê? Um Highway Star, é um Burn, é um Child in Time, tá ligado? Porra, isso aí é que é a parada. Esse blues bastardizado das bandas inglesas, tipo, é tão merda quanto o Esmeril Escalar que o Malmsteen ajudou a popularizar. E o que tem de legal no Malmsteen é ele fazendo aquele rolê meio Rainbow. Inclusive, os discos do Malmsteen ali, ó, o Trilogy, o Rising Force e tal, as bandas de metal deviam aprender com ele, essas bandas de metal melódico, cara. As bandas de metal melódico fica tudo parecendo umas agulhas, né? Droparam um saco de bola de gude no chão com aquele pedal quadrúpede. Escuta os discos do Yngwie Malmsteen ali pra ver o puta som, cara. Então, tanto esse blues bastardizado quanto esse Esmeril Escalar é uma bosta. E ainda mais cabal é o fato de que isso não se aplica ao Iron Maiden. O Iron Maiden não tem nada a ver com isso aí, cara. O Iron Maiden tava escutando o Wishbone Ash, tava escutando UFO, tava escutando o Thin Lizzy. As guitarrinhas que o Lobão associa ao sertanejo, na real, vem dessa influência, né? O que é bem mais legal. Se tem uma coisa que não dá pra chamar o solo de guitarra do Adrian Smith e do Dave Murray, é de desesperado, né, cara? Tipo, o Lobão fala, tipo, muita nota, desesperado. Não, velho, porra, é um negócio na medida ali. Só que pro Lobão, né, velho, o Lobão, tipo, o Lobão tocando guitarra é tipo um gato numa piscina, né? Oh, meu Deus, que gato doido é esse, menino? Um solo de pausa com a fermata já é um desespero pra ele, com aqueles dedos de picolé dele, né, Lobão? O Lobão mirou no Iron Maiden e acertou no Serenata Antártica, porra. Lobão, você não conhece Iron Maiden, Lobão. Lobão, você não conhece o que é cool, Lobão. Você vai em podcast de quem tem mais disco que amigo, Lobão. Lobão, essa conversa, Lobão, essa farândula, Lobão, é coisa de quem toma IPA, que em inglês quer dizer a minha cipa. Aquele gosto de maconha com refluxo, Lobão. Lobão, você tem tanto swing quanto um hambúrguer artesanal de R$100 feito por um barbudinho com a camisa do Matanza, Lobão. Você come os compassos numa simples forma de blues, Lobão. Você quer a negritude, Lobão? Tem que trazer um Guaraná pro ensaio, Lobão. Que ele tá lanchando os compassos, tá comendo a forma, Lobão. Lobão, seu melhor disco, Lobão, é um post-punk meio confuso ali. Olha pra capa, né? Parece o Bauhaus. Aí você bota o disco, soa o Evandro Mesquita jogando futebol com o Eric Johnson, cara. Você inaugurou, Lobão, o roqueiro Rue BR de direita, Lobão. Agora a galera faz banda os reaça por causa de você, Lobão. Porra, Lobão! Então fica aqui a você o nosso troféu. Você não conhece Iron Mendes, de bigodagem. Rasta, qual a melhor música do Peace of Mind? Revelations. Rasta, qual a melhor música do Power Slave? Porra, eu queria dizer Flash of the Blade,
mas eu vou ter que ficar com Rime of the Ancient Mariner. Rasta, qual a melhor música do Seventh Son of a Seventh Son? Essa aqui eu vou meter o Hendrick, dizendo que é o Bobby Charlton, tá ligado? Vou meter The Prophecy, que ela tem uma parte ali meio rapisódio, então... Vai! Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.